queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 54, de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar os verbos que são, ao mesmo tempo, diretos e indiretos. Então, o nosso assunto é o verbo transitivo direto e indireto, né? Nós já estamos há algumas aulas trabalhando com os verbos que são apenas transitivos diretos, apenas transitivos indiretos, mas nós temos também aqueles que são ao mesmo tempo transitivos diretos e indiretos, que é o assunto da nossa aula de hoje, certo? Os objetivos para a nossa aula são reconhecer os verbos que são, transitivos diretos e indiretos, compreender a função do objeto direto e do indireto para estes verbos e identificar o objeto direto e indireto em uma oração, certo? Eu peço que vocês preparem o material para a nossa aula, Então, pegue o caderno de português, lápis, caneta, borracha na mão, para nós anotarmos durante a aula, o que são esses verbos transitivos diretos e indiretos, o que é um objeto direto, o que é um indireto e para que ele serve, E como é que eu faço para achar tudo isso, tá bom? Então, o que é um verbo transitivo direto e indireto, Eles são assim chamados porque eles precisam de dois complementos. Esses verbos, eles não precisam apenas de um complemento para terem o sentido completo. Eles precisam de dois complementos. E esses complementos vão ser assim divididos. Um complemento com preposição e outro sem. Então, eu vou ter para o mesmo verbo um objeto direto e um objeto indireto. Olhem só o exemplo que eu trouxe. Apresentou as condolências aos familiares. Vou analisar o verbo apresentou. Notem que esse verbo precisa de um complemento. Apresentou. Mas apresentou o quê? As condolências, que é um objeto direto. Mas para quem? Aos familiares. Perceberam que agora o verbo precisou de dois complementos? Eu posso dividir esse complemento todo aqui dele em duas partes. Apresentou o que e para quem. No segundo complemento, eu tenho uma preposição, aos, Preposição formada por combinação, a mais os, aos. Então, eu vou dizer que o verbo apresentou é um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem um complemento chamado objeto direto, porque não tem preposição. E um complemento chamado objeto indireto, porque ele possui preposição. Caso vocês tenham dificuldade em achar a preposição, olhem lá a aula 51, que a prof fez especificamente sobre preposição. Essencial, acidental, formada por combinação ou por contração, tá bom? Adiante. Então, perceberam como a prof falou, que o verbo é transitivo direto e indireto, porque ele precisou de dois complementos, e esses dois complementos tínhamos um com preposição e outro sem, ok? Mais alguns exemplos para vocês. A criança deu palmadas de alegria. Vamos achar o verbo primeiro, O verbo é deu. A criança deu o quê? Palmadas, o primeiro complemento. Por quê? Porque ela estava alegre. Então, eu tenho um verbo que obrigatoriamente precisou de complemento para ele ter sentido completo. Esse complemento, o primeiro, não possui preposição, a palavra palmadas não tem preposição. E o segundo complemento precisou de preposição, a preposição de. Então, eu vou classificar esse verbo como verbo transitivo, direto e indireto. Ele possui um objeto direto e possui também um objeto indireto, porque este complemento possui a preposição, ok? Mais um.
O ministro comunicou o fim da pandemia. Que sonho, né? Estamos vivendo já no segundo ano, no momento de pandemia, né? Covid-19, todo mundo se reinventando, trabalhando diferente, mudando os hábitos. Que boa notícia se fosse verdade, né? Prof pôs aqui para a gente se descontrair um pouquinho, tá? Então vamos achar o verbo comunicou. O ministro comunicou o quê? O fim. Mas o fim do quê? Da pandemia, né? Vejam que este verbo precisou de um complemento para ele ter sentido completo, senão ele não tem sentido. O ministro comunicou, eu deixar assim, não tem sentido. Já vocês vão me perguntar, mas comunicou o quê, né? O fim. Tá certo deixar assim? O ministro comunicou o fim. Também não, né? Vocês vão me perguntar de novo. Prof, mas o fim do quê? Eu vou completar. O fim da pandemia. Então, por isso é um verbo que eu vou tratar de verbo transitivo direto e indireto, porque ele possui dois complementos. Um objeto direto sem preposição e um objeto indireto com preposição, ok? Mais um exemplo. Nós oferecemos flores à diretora. Vamos achar o verbo. Oferecemos. Se eu deixar a frase assim, nós oferecemos, vejam que ela não tem sentido completo. Vocês já vão me perguntar, ofereceram o quê? Eu vou dizer assim, flores para vocês, que é o primeiro complemento. Aí vocês vão me perguntar, mas para quem? Né? E eu vou dizer, a diretora. Então, eu observo que este verbo, oferecemos, ele precisou de dois complementos. Por isso, ele é um verbo transitivo direto, porque ele tem objeto direto, e indireto, porque ele tem objeto indireto, porque possui a preposição a, né? Eu ofereço flores a alguém, tem um a subentendido aqui, e a diretora é uma palavra feminina. Eu juntei os dois as, por isso a prof colocou crase aqui. Vocês vão ver mais para frente, nos anos de estudo, as regrinhas específicas para utilizar a crase, que é esse acento aqui, ó, para cá, né? Não é o acento agudo. O professor está explicando uma das regrinhas, rapidinho, para vocês entenderem, né? Que aqui a preposição está subentendida aqui, que juntou com o a, indicador de a diretora ali, né? Que é uma palavra feminina, tá bom? Então, revisando, é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem dois complementos, um com preposição, que é o último aqui, e outro sem preposição, certo? Importante saber que os verbos transitivos diretos e indiretos, eles podem ser nomeados também, o nome deles também pode ser como verbo bitransitivo. Então, se de repente vocês virem lá os verbos bitransitivos em algum livro, alguma aula, algum material, vocês vão saber que um verbo bitransitivo é aquele verbo transitivo direto e indireto, é a mesma coisa, né? Para esses tipos de verbos, geralmente a gente vai ter um objeto direto que se refere a coisas e um objeto indireto que se refere a pessoas. Isso é geralmente, não é uma regra fixa, pode ser o contrário também, né? Mas geralmente tem essa estrutura, né? O primeiro objeto se refere a coisas e o segundo a pessoas. Quer ver? Olhem só. Meu pai deu um brinquedo ao meu irmão. Meu pai deu o quê e para quem, né? Deu um brinquedo, se refere a coisas, a quem, a meu irmão, se refere a pessoas. Nos exemplos anteriores a gente também vê isso, né? Ó. Nós oferecemos flores à diretora. Flores é um objeto, é uma coisa, e a diretora refere-se a pessoas. Geralmente, o verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto, ele tem essa estrutura, tá? É bom a gente saber que ajuda, né? Na hora de a gente identificar se o verbo é transitivo direto e indireto, que tem dois complementos. Um que se refere a coisas e outra a pessoas, ajuda a identificar, né, a divisão ali dos complementos, tá? Agora eu proponho um desafio para vocês, tá? Que vocês olhem a tirinha
e vocês achem nessa tirinha aonde que eu tenho um verbo que seja transitivo direto e indireto. Qual é esse verbo? Então, fiz uma porção de perguntas para vocês aqui. Eu quero saber qual é o verbo, quais são os complementos desse verbo, qual desses complementos tem preposição e qual é a preposição. Vamos lá. Então, vocês pausam o vídeo um pouquinho e acham tudo isso para a prof. Primeiro, acha o verbo que tem os dois complementos, grifa os complementos, depois vai analisar qual é o complemento que tem preposição e qual é essa preposição. Lembrem-se, geralmente o verbo transitivo direto e indireto tem um complemento que se refere a coisas e outro que se refere a pessoas, tá? Então a tirinha diz assim. Conhecem essa série de tirinhas do sargento e do soldado? É bem engraçada, né? É sempre muito cômica. Então, olhem só o sargento. Minha mãe mandou biscoitos para você? Olha, tá espantado, né? A mãe mandou biscoitos para o sargento e não para o filho. Isso mesmo, olha, comendo, né? A caixa de biscoitos. E daí ele foi ligar para a mãe, né? E perguntar, ô mãe, né? Tá subentendido aqui. Por que você mandou biscoito para o sargento e não mandou para mim? E olha o que a mãe diz. Porque ele liga e escreve com mais frequência, 0. Então, ele é o recruta 0, né? Então, ele não liga nunca para a mãe, não escreve nunca para a mãe. E o sargento vive ligando e escrevendo para a mãe. E por isso ela mandou biscoitos para ele. Nessa tirinha, pessoal, é tradição que o recruta 0 é todo atrapalhado. Provavelmente ele não faz as coisas direito lá no destacamento e o sargento vive reclamando para a mãe, né? E ela mandou uns biscoitinhos para agradar, para não deserdar o sargento de lá, né? Não mandar ele embora lá do batalhão. Mas lembre-se qual é a tarefa de vocês? Achar o verbo transitivo indireto e direto ao mesmo tempo, achar os complementos e identificar qual complemento tem preposição e qual preposição, tá? Então, pausem um pouquinho o vídeo para vocês fazerem tudo isso, tá bom? Vamos ver se é essa frase que vocês acharam? É essa aqui, ó, que tem um verbo, que é o mandou. Este verbo precisou de dois complementos, um que se refere a coisas. O que a mãe mandou para o sargento? Biscoitos. E outro que se refere à pessoa. Para quem? Para você. O você é quem? O sargento. E a preposição qual é? Pra, que é para, né? Como estava escrito pra lá na tirinha, pode-se usar a linguagem informal na tirinha, né? Já que é uma tirinha cômica, engraçada, a prof deixou do jeitinho que estava lá, né? Mas é o nosso para, na linguagem formal. Então, o verbo transitivo direto e indireto da tirinha é mandou. O objeto direto é biscoitos. O objeto indireto é para você e a preposição é para. Acertaram? Quem não acertou, coloca certinho lá no caderno para ter o conteúdo, tá bom? Vamos revisar então o que é um verbo transitivo direto e indireto. É aquele que precisa de dois complementos, um sem preposição e outro com preposição, né? Geralmente esses complementos, o primeiro se refere a coisas, o segundo se refere às pessoas, ok? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até o final da aula. Fica sempre o lembrete para vocês fazerem um exercício sobre o tema e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.